Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo, tá, gente? Eu vou deixar bem claro, tá? Não sou da área da saúde, não sou médica, não sou psicóloga. Eu tô falando a minha experiência pessoal, a minha opinião pessoal, tá? Eu sou autista adulta, eu tenho um filho adolescente de 12 anos que também é autista, e estudo por conta própria sobre autismo, porque autismo é o meu hiperfoco, há 7 anos, tá bom? O meu filho, tá? Ele foi na psiquiatra sexta-feira, tá bom? É a segunda consulta que eu tenho com essa psiquiatra. Porque a gente que depende do SUS vai mudando, né? E antes ele ia numa neuropediatra lá, né? Aqui na minha cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que é no CER4, no TA Acolhe. Só que essa neuropediatra saiu, daí veio a psiquiatra. Até foi bom, porque pelo que eu, né, estudo, né, na idade que ele tá, a psiquiatra às vezes é melhor, né, para consultar em casos de autismo, né, do que neuropediatra. O que que eu ia dizer? Não existe remédio para autismo, gente. Não existe remédio para autismo, tá? Porque autismo não é uma doença, é uma condição. Mas o autismo ele nunca vem sozinho, nunca, tá? O meu filho, por exemplo, ele tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ele tem autismo nível 2, né? Moderado, que existe leve, moderado e severo. Ele é moderado, nível 2. Ele tem também agora, foi descoberto com essa psiquiatra, o TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade. Isso eu tenho no laudo dele, tá? Eu até atualizei o laudo dele sexta-feira. Tem esses 3 aí. Mas eu, como mãe, suspeito ainda que talvez ele tenha dislexia. Mas é só uma suspeita, tá, gente? Porque o meu filho ele é muito inteligente, mas ele tá com 12 anos e meio e ainda não é alfabetizado, tá? Eu que tô tentando alfabetizar em casa, já consegue ler várias palavrinhas, mas não é considerado alfabetizado ainda, tá? Então, na consulta anterior, ela tinha passado atenta, porque ela falou que de repente essa dificuldade de alfabetizar, já que ele não tem deficiência intelectual, ele está com 12 anos, podia ser do TDAH, porque se não se concentra, mesmo tu sendo inteligente, a aprendizagem fica difícil, né? E deixo claro, né, que na escola ele é muito educado, muito obediente, muito querido, não tem nenhuma reclamação dele, né? Ele faz as atividades adaptadas, né? Ele tem uma apoiadora, uma auxiliar, graças a Deus, né? Que é importantíssimo no caso dele, né? De muitos autistas, né? Mas nem sempre tem escolas que não tem apoiadora, né? E só que em casa ele tinha muito problema de agressividade, né? Então tá. Na consulta anterior, que foi uns 2 meses atrás, ela deu atenta, né, para o TTH. E ele já tomava o risperidona e o quetiapina, tá? Ela falou, vai continuar com o risperidona, quetiapina e incluiu atenta, né? E eu sempre penso assim, ó, eu não estudei medicina, apesar de toda a minha experiência pessoal, de estar sempre estudando, lendo, eu não tenho medicina, então a gente confia na médica, né? Só que a gente tem que ver que a médica, antes de ser médica, ela é um ser humano. E o ser humano também pode errar. E tem outra coisa: cada organismo é diferente um do outro. Que nem o Ritalina, eu já fiquei sabendo, né? Até por médicos. Ele serve, né, pro TDAH, para hiperatividade, para acalmar. Mas tem casos de pessoas que tomam Ritalina e ficam mais agitadas. Porque cada organismo, cada cérebro pode reagir diferente ao mesmo remédio, tá? Mas eu fiquei meio assim aflita, porque o Gabriel tem 12 anos e 3 remédios, né? Eu acho que tudo que é demais, sabe? Eu não quero que meu filho não incomode. Eu não quero, né, que meu filho fique chapado, fique zumbi. Eu quero tratá-lo
né? E vê-lo bem, feliz, aprendendo, né? Eu amo meu filho. Então tá, mas confiei na médica, né? Quando a gente veio para essa segunda consulta, o Gabriel falou que o atenta ele não havia havido nenhuma melhora nele mesmo, né? Eu até pensei em falar para psiquiatra, né, nessa consulta de sexta para tirar o atenta. Mas eu também falei com a escola e os professores e a apoiadora viram uma melhora muito grande, né? Então, porque às vezes a gente mesmo, quando toma remédio, não percebe. Eu mesma, eu tomo, né, tomo um antidepressivo, quando eu comecei eu não percebi melhora. Mas um dia eu esqueci, daí eu vi a diferença que faz. Então, às vezes a gente mesmo é difícil perceber uma mudança, a melhora ou piora com os remédios. Às vezes acontece a gente não conseguir a pessoa mesmo, né? Mas quem tá perto perceber. Então, e o atento é mais para atenção, e a atenção é exigido mais na escola. Então, os professores me deram esse retorno, que ele teve muita melhora. Então, né, já passei isso tudo para psiquiatra sexta-feira. Então, o que, que ela fez? Ela aumentou a tenta de 25 para 40 miligramas. Risperidona, a gente continuou, porque ano retrasado, quando a gente tentou diminuir, foi um caos, desando tudo. Então, risperidona, até falei para ela, não mexe. Então, ela tirou quetiapina e no lugar do quetiapina, ela colocou até esse aqui, ó, que eu não... Lamotrigina, tá? Que é meio comprimido durante 15 dias e depois um comprimido. Mas daqui a um mês tinha que retornar, porque esse aqui precisa de um controle especial, um controle maior, né? Então tá. Então eu fiz isso, tá? Eu tirei o quetiapina, eu comecei a dar uma tenta de 40 miligramas, comprei esse lamotrigina, tá? Comecei a dar meio comprimido para ele. Mas são 3 remédios, gente. Eu tava tomando 3 remédios. A tenta, que aumentou a dosagem, lamotrigina, novo remédio, e o risperidona. O Gabriel começou a ficar muito apático, muito assim, parado. Ele começou a ter muitos enjoos, sabe? E ele sempre comeu super bem. Nesse aspecto, eu nunca tive problema com o Gabriel de seletividade alimentar. Pelo contrário, ele tem uma certa compulsão. Mas ele come muita coisa saudável, fruta, comida, né? Ele não é muito do doce. Então, ele sempre comeu com prazer e bastante. E ele não tava querendo almoçar. Ele tava só parado, quietinho, apático. Daí eu até conversei com o pai dele, sabe? Porque eu não sou médica, né? Mas eu sou mãe, eu convivo com ele, né? E que nem eu falei, a gente tem que confiar nas psiquiatras, nos médicos, eles têm a faculdade, a gente não tem, né, de medicina. Só que a gente convive com as crianças, né? O adolescente. A gente tá ali perto vendo a reação deles, a melhora, a piora. E eu acho que tudo que é demais também. Porque eu vi que o risperidona ele já é para agressividade, ele já é para irritação, ele já ajuda a conseguir a não ter insônia, a dormir, né? O atenta, sim, bom para superar a dificuldade de concentração, né? Para ter mais, conseguir ter mais atenção, já que ele tem TDAH também. Daí mais esse lamotrigina. Daí conversando com o pai do meu filho, eu falei, não, eu vou tirar, eu não vou, né? O principal é o bem-estar do meu filho. Então, a partir de hoje, né, a consulta foi sexta, ele começou com a mudança sábado. Eu vou tirar o lamotrigina. Ele vai ficar só com risperidona e com atenta. Vamos fazer essa experiência, tá? A atenta é para ter atenção, para tratar o TDAH. E o risperidona, ele acalma, ele ajuda, né, questão do sono, né? E eu quero dizer isso, gente, que muitas vezes é necessário o remédio, sim. Ele é muito importante para o tratamento. Mas, às vezes, há um abuso dos remédios por parte dos médicos. Eu já percebi isso, infelizmente. Às vezes, o psiquiatra quer mais mostrar serviço do que realmente ajudar o paciente. Então, se tu vai lá com uma queixa, acrescenta remédio, aumenta a dose, acrescenta remédio. Mas nem tudo se resolve com remédio. Tu pode resolver com terapia, tu pode resolver com técnicas em casa, com mudanças, né, em casa, gatilhos que estão tendo em casa, né, gente? Nem tudo é remédio. E tudo que é demais, na minha opinião, faz mal.
Gente, tá dando tempo, tá? Continua amanhã. Beijo.